Se nada der certo. Bom, eu pessoalmente eu não acredito que isso seja uma verdade, que nada dê certo. Até algumas vezes até fiquei um pouco chateado, trabalho, né, ainda no ensino médio, gosto muito do ensino médio, e no final do terceiro ano é comum lá nos chamados dias D, aquele dia da zona que vocês fazem, né, que os alunos fazem maior bagunça, é comum o pessoal fazer o dia D e se nada der certo, o que eu vou fazer? Pessoalmente, eu acredito que toda vez que eu me coloco numa profissão como ela não tendo dado certo, eu estou depreciando aquela profissão e desvalorizando o profissional que é daquela área. Então essa é a primeira coisa importante. Quando eu digo, se não der certo eu vou ser tal coisa, eu não vou citar profissões exatamente para não depreciar nenhuma. Mas quando eu digo, se não der certo eu vou ser tal coisa, eu estou dizendo ao mesmo tempo que tal coisa é uma coisa péssima. Logicamente que nós temos que entender e que respeitar as escolhas de cada um. E que cada um deu certo naquilo que escolheu para fazer. Vou te dar o meu exemplo, a minha história. Eu acreditei, por uma questão familiar, que eu ia fazer engenharia metalúrgica, que seria bem cômodo para mim, talvez, né? Tá nessa área, que era a área de família. Mas na época eu escalava, fazia caminhadas, era guia de ecoturismo. Então, para poder ficar meio bem ali com a família, fui fazer medicina, larguei o primeiro período de medicina para me direcionar à biologia, que era o que eu verdadeiramente gostava. Fui discriminado, fui recriminado por isso, disseram que professor era fracassado, que professor era mal visto no país. Tudo bem, o país tem uma situação que não é muito favorável ao professor, mas sendo professor eu consegui tudo o que eu consegui na minha vida, né? Saindo basicamente do zero, correndo atrás, aula por aula, com muita dedicação, muito comprometimento. Então eu não sou professor porque não dei certo como médico, sou professor porque a minha escolha foi ser professor. Isso é muito louco e eu estava preparando exatamente essa sacada e essa semana foi publicado aí um youtuber famoso, né? Não sei nem o nome dele, mas é um cara muito famoso, aí são 17, 18 milhões, eu não sigo a pessoa, mas são 17, fui lá olhar o que ele tinha falado, são 17, 18 milhões de seguidores, se não me engano, e esse youtuber falou que um profissional coach é aquele cara que não tem nada e que nada deu certo. Pelo contrário, não é? Eu escolhi ser coach exatamente por entender o quão importante é o papel desse profissional. E é só entrar aí na internet e ver que é uma das profissões que está em maior ascensão hoje no planeta, que grandes corporações contratam os profissionais de coach exatamente para que eles possam direcionar os trabalhos dentro das corporações, não é isso? Então, quer dizer, se eu depreciar imediatamente um profissional pela escolha que ele fez, a coisa está completamente errada. Então não tem essa coisa de nada dar certo. As coisas sempre deram certo para aquilo que a gente quis, certo? Então, por exemplo, eu poderia então falar que um advogado é um médico que não deu certo, ou que um médico é um biólogo que não deu certo. Por que eu trato uma profissão como sendo melhor que outra profissão, depreciando outras profissões? Não é isso? Pelo contrário, você tem que fazer a sua escolha e acreditar que ela vai dar certo. Aquilo que você escolheu normalmente o que a gente vê, a gente cria. E quando a gente cria, nós nos tornamos aquilo que nós verdadeiramente queremos. Então entenda uma coisa, se não der certo na sua escolha, é porque não era aquela sua escolha, é porque não houve a sua entrega definitivamente para aquilo que você escolheu. Escolher é decidir, e decidir é exatamente pesar de um lado ou de outro e encarar o lado que foi pesado, né? Eu vou ter uma sacada que eu vou fazer exatamente sobre as decisões aí. Então, esse vídeo e a sacada de hoje todas as escolhas dão certo quando você se dedica a elas com verdadeira intenção, né, com entrega absoluta. Lembre-se sempre de uma coisa, o que você vê, você cria. E o que você cria, você se torna verdadeiramente. Isso não sou só eu que estou dizendo, são as pessoas que se transformaram e que deram certo na concepção daquilo que der certo, independente da escolha profissional, não é isso? E quando uma pessoa que é influente, tem aí 17, 18 milhões de seguidores no canal, diz que um profissional simplesmente por não ter dado certo em nada e que eles deveriam morrer para que fizer, ou
repensar para que fizesse algum bem para a humanidade, ele está absolutamente errado. Seria como a gente dizer que se nada dá certo, você pode pintar os seus cabelos e ir ter seguidores no YouTube. Seria a mesma coisa. Então a sacada de hoje é: a sua escolha vai dar certo. Eu tenho certeza absoluta. Não existe isso se nada der certo. Se tudo der certo, é porque você está no caminho correto. Se alguma coisa dentro do seu planejado não deu certo, exatamente porque o seu caminho naquele momento não estava dentro daquilo que fazia o seu coração bater. A entrega, ela é essencial. Forte abraço. Se está gostando das dicas e das sacadas, deixa seu curtir aí. Forte abraço, tchau, tchau.